Hoje eu estou em Lisboa e vou levar vocês em uma viagem sensacional de trem aqui em Portugal, ou como eles dizem aqui, nos comboios. E vamos percorrer boa parte do território português rumo ao norte. Vamos sair de Lisboa em direção a Óbidos, a mais bem preservada vila medieval portuguesa. Em seguida, vamos para Coimbra, famosa por abrigar uma das mais antigas e tradicionais universidades do mundo. Depois, vamos para Aveiro, que é conhecida como a Veneza portuguesa, e em seguida para o Porto, a minha cidade favorita aqui em Portugal. Mas não para por aí, vamos até Guimarães, onde Portugal nasceu, e finalizar o roteiro em Braga. Dá para fazer todo esse roteiro de trem, de ônibus ou de carro, mas nós vamos de trem, nos comboios portugueses. Vamos lá então? Este vídeo tem o apoio da Keep Nomad, uma plataforma de ensino com cursos completíssimos focados em você que quer se tornar um nômade digital. E eu quero te convidar para clicar no link aqui na descrição deste vídeo, que vai te levar até o WhatsApp, onde você vai ter acesso a várias dicas e descobrir todas as formas de renda online disponíveis. Neste link você também tem acesso a uma aula gratuita da Keep Nomad, que vai te ensinar na prática como trabalhar de casa ou viajando o mundo com 12 profissões na internet que pagam em média de 5 a 20 mil reais por mês. Uma informação muito importante, esse grupo no WhatsApp vai durar pouquíssimos dias, então corre! E a nossa viagem será toda com a CP, Comboios de Portugal, que é a empresa responsável pelo transporte ferroviário de passageiros em Portugal. Ela foi fundada em 1860 como Caminhos de Ferro Portugueses. E hoje é possível acessar praticamente todo o território português com a CP, que possui comboios modernos como o Alfa Pendular e alguns, digamos, mais vintage. As passagens podem ser compradas pelo site, aplicativo de celular ou direto nas bilheterias das estações. Eu comprei tudo antecipadamente pela internet. Lá no vonajanela.com eu explico passo a passo como comprar as passagens, e o link está na descrição deste vídeo. E a nossa viagem começa em Lisboa, a belíssima capital portuguesa e o melhor ponto para começar um roteiro pelo país. Eu já mostrei Lisboa em vários vídeos aqui do canal, mas eu vou deixar os links para todos os vídeos com o que fazer em Lisboa aqui embaixo na descrição. E a primeira parada do nosso roteiro vai ser a cidade de Óbidos, e para chegar até lá eu vou pegar um comboio na estação Santa Polónia, que é uma das principais de Lisboa. Inclusive é dessa estação que saem os comboios para o Porto, uma rota muito usada por quem visita Portugal. A primeira etapa será cumprida pelo trem regional, que sai de Lisboa e vai em direção a Caldas da Rainha, e faz um punhado de paradas, ou paragens, como dizem em Portugal. Óbidos fica distante 80 km de Lisboa, o que faz com que a viagem de bate e volta também seja possível. Inclusive, é mais prático ir de ônibus ou autocarro, como dizem em Portugal, mas o propósito dessa viagem é fazer este roteiro todo de trem, ou de comboio, como eles dizem por aqui. E esse aqui é o nosso trem de hoje, antigão. Olha isso, gente, que bacana. Vamos lá. Esse mesmo, minha gente. Olha, parece bem confortável, viu? Apesar de antigão. Vou olhar a frente dele aqui, que eu já tenho que entrar, que já vai sair. Olha que bacana. Gente, eu achei bem confortável, olha isso. Esse é o vagão por dentro, bastante espaço. Lugar para colocar as malas aqui em cima. Não é um trem novinho, né? Vocês podem ver, não é um comboio novinho, mas eu achei bem bacana mesmo.
Eu andei vendo umas imagens de outros trens portugueses, eram bancos bem duros, bem desconfortáveis, viu? Mas esse aqui me surpreendeu bastante. Óbidos é cercada por uma extensa muralha que desperta o fascínio de quem a visita, e ela tem uma história muito peculiar. É considerada a vila medieval mais bem preservada de Portugal. Basta atravessar os portões da cidade para pisar em um universo muito à parte, totalmente diferente da agitação de Lisboa. A vila foi fundada pelos romanos no século I a.C., mas bem lá atrás, no período medieval, Óbidos foi tomada pelos mouros, que construíram a primeira versão das muralhas e transformaram a vila em um território islâmico. Em 1148, a vila foi reconquistada pelos cristãos, liderados pelo rei Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal. E a partir daí, Óbidos se tornou um importante ponto de defesa do território português por conta da sua localização estratégica em um ponto mais alto da região. E aqui começa uma outra história bastante curiosa. Óbidos foi dada de presente pelo rei Dom Dinis para sua esposa, a rainha Isabel, durante a lua de mel do casal, que aconteceu em Óbidos. E durante mais de 500 anos, a vila foi sendo repassada como presente de casamento de rainha para rainha até o fim da monarquia portuguesa. E justamente por conta dessa particularidade que Óbidos é uma cidade medieval ou uma vila medieval tão bem preservada. E para se ter uma ideia de como Óbidos é pequena, de um ponto ao outro da muralha são cerca de 650 metros de distância. A vila possui ruas charmosas com calçamentos de pedra e sobradinhos brancos com flores nas janelas. Aqui fica a maioria dos restaurantes, lojinhas, café e algumas pousadas. Eu fiquei 2 noites em Óbidos e recomendo ficar pelo menos uma noite na vila para que você consiga aproveitar ao máximo todo o charme deste lugar único. De volta à pequena estação de comboios de Óbidos para seguir viagem para o nosso próximo destino, Coimbra. A distância de Óbidos até Coimbra é de 128 km e a viagem de trem leva aproximadamente 2 horas e exige uma troca rápida de trens em Caldas da Rainha. Coimbra fica no centro de Portugal e às margens do rio Mondego. É uma das cidades mais históricas do país. Sua origem remonta à época romana e mais tarde tornou-se uma importante cidade medieval. Durante o século XII, Coimbra foi a primeira capital do Reino de Portugal, antes de Lisboa. Mas o grande ícone da cidade definitivamente é a Universidade de Coimbra, fundada em 1290 pelo rei Dom Dinis, sendo uma das mais antigas da Europa e reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. Lembra do rei Dom Dinis? É aquele que deu Óbidos de presente para sua esposa.
A cidade é um verdadeiro museu a céu aberto, com monumentos como a Sé Velha, o Mosteiro de Santa Clara a Velha e, claro, a Universidade de Coimbra. Com suas ruas estreitas, escadarias e miradouros com vistas do rio Mondego, Coimbra foi uma grata surpresa nessa viagem incrível de trem por Portugal. Eu fiquei 2 noites na cidade e foi ótimo para conhecer melhor Coimbra. É uma cidade tranquila, tem cara de cidade do interior, mesmo sendo uma das maiores de Portugal. E a nossa próxima parada será em Aveiro, que é uma das cidades mais peculiares de Portugal, e você já vai entender por quê. Para essa rota, eu comprei a passagem no Alfa Pendular, o comboio mais moderno e rápido da CP. A distância de Coimbra até Aveiro é de 60 km e a viagem no Alfa Pendular leva cerca de 25 minutos. Já no comboio regional, a viagem dura aproximadamente 1 hora. Aveiro é uma verdadeira joia portuguesa. A cidade é conhecida como Veneza Portuguesa em razão dos seus vários canais e barquinhos coloridos, os moliceiros, que eram usados na colheita do moliço, um tipo de alga que era colocada para secar ao sol e servia de adubo. E como toda cidade portuguesa, Aveiro tem sim as suas casinhas típicas revestidas com azulejos, calçadas de pedra e boa gastronomia. Mas a arquitetura de Aveiro também possui referências à Arte Nouveau ao lado de influências marítimas. Não deixem de fazer o passeio nos moliceiros. É muito legal ver a cidade a partir de um outro ângulo e, claro, conhecer um pouco mais da história da Veneza portuguesa. Eu fiquei apenas 1 noite em Aveiro e foi o suficiente. Se eu tivesse mais um dia, teria ido até a praia da Costa Nova, que é famosa pelas casinhas listradas e coloridas. Mas se você tem pouco tempo na sua viagem em Portugal, dá para fazer um bate e volta tranquilamente saindo do Porto, uma viagem de cerca de 1 hora. CP Comboios de Portugal, procedente de Lisboa, Santa Apolónia e com destino a Guimarães. A minha próxima parada é na minha cidade favorita em Portugal. Vamos para o Porto, e para essa viagem eu comprei a passagem no IC, o comboio Intercidades. A distância de Aveiro para o Porto é de 70 km e a viagem no IC é feita em aproximadamente 1 hora. Para essa rota também existe a opção do Alfa Pendular, que faz a viagem na metade do tempo.
Banhada pelo Rio Douro, o Porto é a mais vibrante cidade portuguesa. Diferente de Lisboa, que pode parecer um pouco impessoal, o Porto é uma cidade verdadeiramente acolhedora. Andar pelas ruas do Porto é uma viagem no tempo, e apesar do Porto ser a segunda maior cidade de Portugal, ela preserva o seu passado medieval, mas ao mesmo tempo é uma cidade moderna, com um eficiente sistema metroviário, um aeroporto de dar inveja em Lisboa, internet grátis em boa parte da cidade, e tudo isso ao lado de casarões, bondes e construções mais antigas que a chegada dos europeus ao continente americano. Entre uma ruazinha e outra, descemos em direção ao Rio Douro. Passamos em meio a casarões antigos, com fachadas revestidas com azulejos coloridos, e chegamos ao principal cartão postal do Porto, o Cais da Ribeira, com a famosa ponte Dom Luís ao fundo. Cais da Ribeira, quanto a Praça da Ribeira era um coração comercial e social do Porto durante a Idade Média. Aqui chegavam barcos com mercadores vindos do interior e de outros cantos do mundo, mas um grande incêndio destruiu boa parte do Cais da Ribeira, que renasceu ao longo dos anos com uma profusão de predinhos subindo as ladeiras rumo à parte alta da cidade. É impossível ignorar a ponte Dom Luís. Ela está presente em todas as fotos, capas de revistas, em todos os cartões postais do Porto vendidos nas lojinhas de souvenir pela cidade. Construída entre 1881 e 1886, a ponte conecta o Porto à Vila Nova de Gaia, do outro lado do Rio Douro. Ela tem duas vias de circulação. Na parte superior é usada pelo metrô do Porto e pelos pedestres, e na parte inferior é usada por carros e também pedestres. Em uma das extremidades fica a Sé do Porto e no lado oposto o Mosteiro da Serra do Pilar, de onde temos a mais perfeita vista da cidade. É como os portugueses dizem: o Porto é mais bonito do que Gaia, mas de Gaia tu tens a melhor vista do Porto. De lá temos sim aquela vista de cartão postal da cidade com a ponte Dom Luís e o Cais da Ribeira. O mosteiro foi construído no século XVI, mas durante a Guerra Civil de 1832 a 1834 o exército se instalou no mosteiro e não saiu mais. Hoje o acesso ao pátio de onde temos a vista é livre, mas para visitar o mosteiro é preciso pedir uma autorização do exército. O teleférico de Gaia liga a parte alta da cidade, ao lado do Mosteiro da Serra do Pilar, à parte baixa, onde ficam as famosas caves de vinho do Porto. Guarde o ingresso, pois algumas caves em Gaia oferecem degustação grátis ou desconto para quem fizer o passeio do teleférico. Justamente nessa parte da cidade, no lado oposto ao Cais da Ribeira, que ficam as famosas caves de vinho, como a Ramos Pinto, Porto Cruz, Ferreira, Taylors, que tem ótimos menus degustação e tour pelas salas dos barris. E não deixe de fazer o passeio de barco pelo Douro, o Tour das 6 Pontes, que passa por baixo de pontes famosas do Rio Douro. Ele sobe o rio e depois desce em direção à Foz, quase chegando no Oceano Atlântico. Do passeio temos vistas sensacionais da cidade, um passeio verdadeiramente imperdível. Eu já estive no Porto 5 vezes e nunca vou me cansar dessa cidade. Nessa viagem eu fiquei 4 dias, mas se você tiver 3 dias no seu roteiro, já dá para conhecer bastante o Porto.
Depois do Porto, eu segui para Guimarães, e aqui uma pausa para admirar a lindíssima estação São Bento do Porto, que se tornou um dos pontos turísticos da cidade. Inaugurada em 1915, ela é revestida com mais de 20 mil azulejos com pinturas do artista Jorge Colasso, que contam importantes trechos da história de Portugal. Guimarães fica distante 50 quilômetros do porto e a viagem é feita pelos comboios urbanos e leva aproximadamente 1 hora. A cidade de Guimarães é uma das mais importantes para a história portuguesa, pois foi lá que Portugal nasceu. E Guimarães é lar do emblemático Castelo dos Guimarães, que é o melhor ponto de partida para explorar a cidade. Carregado de muito simbolismo, é onde teria nascido Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Localizado no alto de uma colina, o castelo foi construído no século X e sua função principal era proteger a região dos invasores em uma época em que ainda não existia Portugal e aquelas terras e o que hoje é a Espanha se misturavam. Ao lado do castelo fica o Palácio dos Duques de Bragança, que impressiona com sua arquitetura medieval e vasto acervo histórico. É visita obrigatória, mas quando eu estive em Guimarães, infelizmente ele estava fechado. E a poucos minutos do Palácio dos Duques de Bragança chegamos ao Centro Histórico. Considerado Patrimônio Mundial da Unesco, é um convite para passeios a pé por suas ruas de pedra e praças charmosas. Como a maioria das cidades históricas de Portugal, o Centro Histórico é repleto de ruazinhas e de casarões antigos, com suas paredes revestidas com os mais belos azulejos. Eu fiquei um dia em Guimarães e foi o suficiente. A cidade é perfeita para uma viagem de bate e volta saindo do porto. Eu voltei até o porto para pegar o Alfa Pendular para essa última etapa da nossa viagem até Braga, no norte de Portugal. A distância do porto até Braga é de 55 km e o Alfa faz a viagem em 37 minutos.
Braga é uma das cidades portuguesas que se tornou colônia de brasileiros. Em números oficiais, 4% da população da cidade é formada por brasileiros, com mais de 15 mil pessoas em números oficiais. Por isso, ganhou o apelido de Brasil Pequeno. Braga é uma das cidades mais antigas de Portugal e encanta por sua rica história, atmosfera acolhedora e vibrante vida cultural. Conhecida como Roma Portuguesa, a cidade tem raízes que remontam ao tempo dos romanos, quando era chamada de Brácara Augusta. Inclusive, eu cheguei na cidade no meio do festival Braga Romana, que revive o passado de Brácara Augusta. Mas vamos pular alguns séculos de história. A partir do século XI, Braga começou a prosperar sob o domínio cristão e se tornou um dos centros religiosos mais importantes da Península Ibérica. É neste contexto que surge a Sede Braga, construída no século XI, simboliza o poder eclesiástico na cidade, e ela também é a catedral mais antiga de Portugal. Aliás, igrejas centenárias é algo que existe em abundância em Braga, além de muitas ruas charmosas e todo aquele casario português que a gente ama. E eu fiquei um dia em Braga e deu para conhecer bastante da cidade. É o lugar perfeito para um bate-volta saindo do porto. E assim finalizamos o nosso roteiro incrível de trem em Portugal. E se você quiser mais roteiros como este, é só colocar aqui embaixo nos comentários. Este vídeo teve o apoio da Keep Nomad, uma plataforma de ensino com cursos completíssimos focados em você que quer se tornar um nômade digital. E eu quero te convidar para clicar no link aqui na descrição deste vídeo, que vai te levar até o WhatsApp, onde você vai ter acesso a várias dicas e descobrir todas as formas de renda online disponíveis. Neste link você também tem acesso a uma aula gratuita da Keep Nomad, que vai te ensinar na prática como trabalhar de casa ou viajando o mundo com 12 profissões na internet que pagam em média de 5 a 20 mil reais por mês. Uma informação muito importante, esse grupo no WhatsApp vai durar pouquíssimos dias, então corre!